ego, ele está literalmente vinculado à mente, porque o alimento do ego nada mais é do que pensamento. Então, que, por sua vez, nada mais é, o pensamento nada mais é do que todo o conhecimento que nós adquirimos desde quando nós nascemos até este momento. Então, se o alimento do ego é o pensamento, isso é fácil de identificar, vocês com certeza conseguem enxergar isso facilmente. O que é então uma pessoa que fica constantemente preso ao fluxo condicionado de pensamento? Ela é o próprio ego. Porque se ela fica a maior parte do tempo pensando, não estou falando do pensamento quando está sendo voltado para a construção de alguma coisa, para um projeto, enfim, tecnologia, não é isso, é o pensamento psicológico, aonde nós acionamos passado e futuro, e a gente fica preso a isso, né? Então é esse tipo de pensamento. Uma pessoa que está presa ao pensamento diariamente, ou seja, ela não consegue deixar de acessar esse fluxo condicionado de pensamento, então nós podemos dizer que ela vive no ego. Então é proporcional. Quanto mais você pensa usando o pensamento psicológico, quanto mais você tem a sua mente que não para de pensar, maior é o seu ego. Infelizmente, não sou eu, é só vocês investigarem isso, é só vocês perceberem isso e vocês vão identificar. Faz parte do processo chamado ser humano, dentro da sua complexidade. É assim que funciona. Então, quanto mais você aprender a não acessar o fluxo condicionado de pensamento, mais você estará fora do ego. Ou seja, o ego, ele praticamente morre quando não há pensamento. Então, o julgamento e o argumento são ferramentas do ego sutis, porque raramente nós percebemos que nós estamos usando dessas ferramentas. Nós conseguimos enxergar o outro julgando. Nós conseguimos enxergar o outro argumentando. Nós conseguimos enxergar o outro atacando. Nós conseguimos enxergar o outro fazendo as piores barbáries através da palavra. Claro que fisicamente a coisa já fica um pouco mais complicado de entender. Mas estamos falando somente de palavras que o outro nos proporciona e que nos traz insatisfação, nos traz desconforto, né? Ainda mais quando a gente tem um xingamento que vem do outro, ou uma postura agressiva, de um irritadiço, de raiva, de ódio, né? Ou às vezes demonstrando muito medo ou ansiedade, estresse, né? Então nós conseguimos enxergar isso muito claramente, muito facilmente no outro. Mas nós temos nós temos facilidade de enxergar no outro e muita dificuldade de enxergar em nós mesmos. Mas dentro desse campo em espiritualidade, onde você realmente está afim de fazer um trabalho, né, no desenvolvimento do equilíbrio emocional, você precisa passar por todos esses desconfortos para que você possa perceber, porque você só consegue perceber a sua raiva quando você está nela, você só consegue perceber a sua tristeza quando você está nela, ou a sua ansiedade, ou o seu estresse, o medo, o que você quiser dentro do campo das emoções, você só consegue perceber se você está nela. Então é preciso estar nela para que você possa trabalhar ela. E também isso não é garantia de que você vai trabalhar a sua emoção. Você tem que estar realmente
com vontade, estar afim, sim, isso são dois componentes importantes, mas você tem que entender como, você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que se aprofundar. Não vai acontecer de forma superficial, aonde a gente vai usar meios para sair fora das nossas emoções. A gente vai arrumar mais trabalho, a gente vai fazer coisas. A gente está sempre fazendo coisas. A gente não para de fazer coisas, né? Nós somos insatisfeitos porque nós não conseguimos ficar com a nossa própria mente. Nós não conseguimos ficar conosco. Nós temos dificuldade, então por isso eu tenho desejo sempre de fazer coisas e fazer coisas. Né? Então, se nós quisermos realmente trabalhar dentro desse campo, porque eu posso muito bem dizer, eu quero continuar desta forma, e está tudo bem, ninguém pode dizer o contrário se você está afim disso. Você tem o direito de decidir o que você quer para a sua vida. E ninguém pode falar nada. Agora, a partir do momento que você quer fazer isso, você vai ter que aceitar passar por vários conflitos. Vários, não um, vários, até chegar ao entendimento. Porque sem o ataque não há defesa. Então, sem o ataque não há a defesa. Então, as pessoas querem aprender a se defender, mas elas não querem ser atacadas. Isso é insanidade, isso não há possibilidade. Sem um, o outro não existe. Sem um, o outro não ocorre. Então, um fenômeno dentro desse campo na natureza, esse movimento é como se fosse o yin e o yang, é como se fosse o positivo e o negativo. Então, eles estão em constante movimento, né? Um conflito emocional, uma discussão entre duas pessoas, um desentendimento entre um casal e as adversidades entre o casal e a diferença entre o casal faz com que haja movimento. Mas se você não gosta disso, você vai ficar sempre preso à superfície. Você jamais vai conseguir entrar, se aprofundar. Jamais, porque precisa desse lado. Mas nós não gostamos desse lado. Não é desejar isso. É usar disso quando ocorre o momento, né? Do conflito, do estresse, da raiva, da mágoa, da ansiedade, do medo, usar disso como uma ferramenta para transcender isso. Mas se as emoções não afloram, não tem o que fazer, não há nada o que fazer. Então a grande maioria das pessoas, eu também, gostamos de viver na superfície, mas eu consegui enxergar que ficar na superfície não vai dar em nada. Então eu preciso me aprofundar. Só que você ir para dentro, para o lado de dentro, que é a mente ainda, por enquanto é a mente. Enxergar isso na mente, conseguir desenvolver todo um trabalho para desenvolver o equilíbrio emocional, tem que estar afim, tem que ter coragem, tem que ter muita coragem, força, dedicação. Mas nós não conseguimos, então nós usamos argumentos e outro artifício que é julgamento. Quando a gente não entende, nós vamos sempre usar desses componentes superficiais para ficar confortável na situação do conflito. Nós não conseguimos enxergar aquilo que nós precisamos enxergar. Mas lembre que aquilo que o outro faz, da forma que o outro age, não importa a forma, não importa. Com muita agressividade verbal, com irritadiço, não importa. Nós temos possibilidades de usar isso para transcender. Por quê? Porque aquilo que o outro faz que me aborrece, que me deixa pé da vida, é uma possibilidade que o outro está me dando para eu trabalhar
isso que está me irritando, que está me deixando pé da vida. É uma possibilidade. Porém, tem um outro lado. Se você só usa do movimento de forma superficial, então isso não dá em nada. Aí esse conflito, essa briguinha, essas picuinhas, essas coisas todas não vão dar em nada. E vai ficar chato lá para frente, vai ficando chato, você vai acompanhando com a pessoa, vai caminhando com a pessoa e simplesmente fica na superfície tudo isso. Então isso vai acumulando, vai se tornando lixo de novo, mental, superficial. Não dá em nada, absolutamente nada. Agora, se usar disso para trabalhar isso, para ir para dentro de uma consciência, onde os dois têm consciência desse trabalho e entende já, né, esse contexto, aí a possibilidade de usar disso para ir limpando a superfície, e cada vez mais que a gente limpa a superfície, menor é o ego. Menor é o ego, mais eu estou próximo do meu interno, do amor, da paz, da felicidade, da alegria. Então, quanto mais eu tiver preso à superfície, e quanto mais eu me esquivar, quanto mais eu abandonar o barco, quanto mais eu desistir desse movimento que não é legal, claro que não é legal, mas não pode ser uma coisa aonde eu busque isso. Tem que acontecer naturalmente, né? Ninguém está desejando conflito, mas usar disso para transcender. Mas quanto mais eu me esquivar, mais eu sair, mais eu desistir, mais eu volto para a superfície. E assim fica um ciclo e isso não tem fim, vai até ao final da vida. Infelizmente, não temos outro caminho quando falamos de caminho interno em equilíbrio. Não tem outra possibilidade. Só depois de uma grande guerra há uma grande paz. Ninguém em paz entra em guerra. Mas nós não estamos em paz. Nós estamos em constante guerra. E por favor, pessoal, eu também estou na guerra. Não achem que eu sou zen, não me achem que eu sou mestre, que eu sou algo. Eu não sou nada disso. Eu simplesmente já entendi e estou em desenvolvimento, em processo. E em função de um livro que aconteceu na minha vida, naturalmente, foi publicado, não por mim, eu ganhei, e as pessoas que tiveram acesso me pediram para começar a trabalhar com palestra. Depois as pessoas das palestras falaram que dava para formatar um curso com conteúdo, e assim foi indo, e tudo aconteceu naturalmente. Eu não tive intenção de nada. Por quê? Porque o ego, né, faz com que a gente queira chegar em algum lugar, ou ser um grande palestrante, ou um grande escritor, ou alguma coisa desse tipo. Eu nunca tive intenção, mesmo dentro do Aikido, eu nunca tive intenção de conduzir uma escola, de dar aula. Eu fui convidado, me pegaram de sopetão. E o meu mestre disse que seria um caminho muito árduo, que raramente as pessoas iriam entender, mas que esse seria o caminho que eu teria que trilhar. Meu pai sempre disse que eu teria dificuldade, porque ele me via adiantado um pouco no tempo com o meu sentimento com relação a tudo. Então, é difícil você encontrar pessoas que de fato não só querem, não só estão afim, mas que executam, que agem dentro desse caminho, desse resgate em equilíbrio emocional. Não é simples. E eu estou trilhando. Eu não cheguei em lugar nenhum, não há garantia para lugar nenhum, então, por favor, peço encarecidamente. Podem julgar, podem me falar o que vocês quiserem sobre mim. Não há problema. Sinceramente, eu não ligo para isso.
Mas se vocês me colocarem lá em cima, como eu já estou, vai ter muita dificuldade para quem me acompanha, para quem está afim realmente de fazer o trabalho, de compreender. Porque se a gente coloca o mestre ou o orientador lá em cima, nós achamos muito difícil de chegar lá em cima. E não é isso. Ninguém está em cima, todo mundo está no mesmo barco. Aqui só há mais entendimento do que esse, mas está no mesmo nível. É o mesmo barco. Todo mundo vai para o mesmo fim no final da vida, né? Então, é questão de entendimento. Nada mais do que isso. Somente isso. Então, se vocês quiserem realmente me compreender, entender um pouco daquilo que eu já trilhei, já experimentei, não é teórico, é real, me coloquem de igual para igual. E mais do que isso, nós temos que aceitar, quando nós estamos dispostos a estar do lado de alguém que de fato tem um pouco de conteúdo e está trilhando isso já há um tempo. E lembrem, quem está trilhando de forma real é pior do que aquele que não treina, daquele que não está trilhando. Por quê? Porque o fato é que quanto mais você vai trilhando, vai sendo pior para você. Você vai ficando pior. O engraçado e o paradoxo disso tudo é que quanto mais você vai limpando, mais sujeira aparece. Quanto mais você vai trabalhando o seu emocional, mais emoções aparecem. Então você parece externamente que está mais desequilibrado do que a própria pessoa que não faz absolutamente nada. Porque ela nem enxerga ainda nada. Ela está cega, completamente cega. Então o ataque e o julgamento é muito comum, né? Tá? Então eu quis colocar um pouco dentro desse contexto, já fazendo uma parte bem particular, bem minha, me abrindo pessoalmente para que vocês possam aí entender mais do conteúdo através de como vocês me veem, tá? Lembrando, eu estou no mesmo barco. Fica mais fácil para vocês compreenderem. Me coloquem no mesmo barco, por favor, tá bom? Muitíssimo obrigado.